Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E no dia 21 de julho desse ano saiu o pronunciamento da Igreja Pentecostal Deus é Amor a respeito de usos e costumes nessa denominação que gerou muitos debates na internet. E esse pronunciamento veio a público porque Davi Miranda Neto, que faz parte da denominação, está tentando fazer algumas reformas à luz da Palavra de Deus e as pessoas mais antigas da denominação estão ficando incomodadas com isso. E eu também gravei um vídeo comentando a respeito de uma fala herética da diretoria, onde eles afirmavam que um costume que era praticado nessa denominação há mais de 60 anos na igreja se tornava doutrina. E isso é totalmente, meus irmãos, contrário às escrituras. E se vocês não assistirem essa análise, o link vai aparecer aqui em cima nos cards e também vai estar disponível na descrição. E nesse vídeo eu gostaria de tratar a respeito do autoritarismo dessa denominação. Veja o trecho do vídeo que eu separei para vocês. E importante também, né, diretoria, nós falar que qualquer de tudo isso que as pessoas ouviram, que qualquer dúvida que surgir, vai à fonte, a nós. Sim. Não vai buscar outro. Não faça pergunta para jovem, para crente de banco, não, para obreiro na igreja, não. Faça perguntas para a diretoria. Ninguém está ordenado a responder perguntas acerca de doutrina na EPDA. Só a diretoria. Né, irmã Irene, cada ovelha tinha o seu pastor. Qualquer dúvida, sim, buscar o pastor e o pastor tem acesso direto à diretoria, qualquer dúvida. Se o pastor não tiver certeza no que vai ensinar, ele entra em contato com a diretoria. Está ouvindo, pastores? Não vão resolvendo algo que vocês não têm certeza que é a resposta certa. Entre em contato conosco e estamos aqui para atender a todos vocês. E vocês escutaram esse absurdo? Essa diretora está proibindo os membros da denominação de questionar qualquer pessoa que não seja a diretoria a respeito de usos e costumes. Isso, meus irmãos, não seria colocar uma mordaça na boca das pessoas, e isso não é bíblico. Se seus pastores de suas denominações ficam incomodados quando você tem algum questionamento bíblico ou alguma crítica por algo dito que você não concorde, isso é uma das grandes evidências para você sair dessa denominação. Isso é autoritarismo, meus irmãos, e não é sadio à luz das Sagradas Escrituras. A única voz autoritária que devemos estar submissos sem qualquer questionamento é somente a palavra de Deus. Deus soprou a sua palavra, conforme Paulo escreveu em sua carta para Timóteo. E também homens escreveram palavras inspiradas pelo próprio Deus. Porém, quando se trata de usos e costumes, isso varia de denominação para denominação. E não necessariamente a pessoa precisa sair da denominação porque ela não concorde. Porém, o extremismo dos usos e costumes que a denominação Deus é Amor, algumas Assembleias de Deus, Congregação Cristã, tem feito no Brasil com seus membros, meus irmãos, é muito grande. As pessoas estão ficando com fardos tão grandes nas suas costas. E essa denominação Deus é Amor não é muito diferente da religiosidade extremista que Jesus enfrentou em sua época. Os fariseus simplesmente criaram tradições de longas gerações e eles colocaram os usos e costumes da sua tradição acima da palavra de Deus. E o próprio Jesus mencionou que a tradição dos homens estava anulando a lei de Deus. Encontramos inúmeros julgamentos duros que o nosso Senhor ele efetuou contra a religião legalista da sua época. Então fica a pergunta, será que Jesus proíbe o julgamento bíblico? Creio que não, meus irmãos, e isso nós encontramos nas Escrituras. E em uma ocasião, por exemplo, onde uma mulher ungiu os pés de Jesus, o fariseu Simão ele ficou indignado com Jesus quando a mulher tocou em seus pés e lavou os seus pés também. E Jesus trouxe uma parábola para esse homem e veja como Jesus elogiou a sua conclusão mediante a resposta da parábola. Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem, Simão.
E outro texto que encontramos nas Escrituras, que é muito claro que Jesus aprova o julgamento segundo as Escrituras, está no Evangelho de João, onde o nosso Senhor disse essas palavras: não julgueis segundo a aparência, são palavras de Jesus. E quando lemos Mateus capítulo 7, onde Jesus menciona que não devemos julgar, será que esses textos não estão se contradizendo? Não, meus irmãos. Isso se refere ao julgamento severo e hipócrita, que era algo típico dos fariseus. E o ensino é muito claro desse texto quando é entendido à luz do seu contexto. Aquelas pessoas que têm uma trave no olho e não corrigem suas próprias vidas, não têm direito nenhum de julgar uma pessoa com um cisco no olho, que seria problemas muito menores. Os fariseus ficavam tão aprisionados à sua religião legalista que esqueciam da misericórdia e amor com as outras pessoas. E através desses textos encontramos o próprio Jesus asseverando a necessidade de um julgamento justo. E a palavra nesse texto, que é traduzida como julgar, é dokimazo. E essa palavra grega, traduzida por examine, julgar, averiguar, foi usada na antiguidade para se referir a um processo metalúrgico do teste do minério para determinar sua pureza e o seu valor. Metais, meus irmãos, eram submetidos a um calor intenso de um forno, o que queimaria a escória do metal e ficaria somente a parte boa do minério. De forma semelhante, todos os cristãos devem estar continuamente examinando os espíritos, avaliando ministros, pastores, suas pregações, seus livros, suas mensagens e testando tudo à luz das Escrituras através do exame bíblico da Palavra de Deus para ver, meus irmãos, se encontramos impurezas nos ensinos. E se nós encontramos qualquer heresia, ensino falso, nós devemos descartar tudo que não procede da Palavra de Deus. E o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios que os cristãos estavam pecando quando eles estavam levando problemas da igreja para os tribunais seculares julgarem. E isso, meus irmãos, era muito prejudicial para o testemunho da igreja entre os incrédulos. Os problemas da igreja devem ser resolvidos na igreja e julgados entre os cristãos. Porém, quando se trata de coisas relacionadas como crime, estupro, abuso de mulheres e crianças, que são casos que devem ser levados para os policiais, não está mais no controle da igreja, meus irmãos. É muito importante salientar isso. E o último exemplo que eu queria trazer é sobre a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2. Nesse texto, Jesus elogia a igreja de Éfeso por expulsarem falsos apóstolos e a igreja odiava o falso ensino. Veja atentamente esse texto na sua Bíblia, meus irmãos. Apocalipse capítulo 2. A igreja que odeia falsas doutrinas é a igreja que Jesus ama. Jesus odeia falsas doutrinas. Já a igreja de Pérgamo e Tiatira estavam tolerando falsas doutrinas em seu meio e Jesus alertou a igreja por elas não estarem julgando e tolerando falsos mestres dentro da igreja. Jesus repreendeu severamente eles por causa disso. E fica claro à luz de todos esses textos bíblicos que eu utilizei no estudo que é dever de todos os cristãos exercer o julgamento segundo as Escrituras, meus irmãos. E sabe qual a resposta que as pessoas dão quando expomos os erros dessa denominação, entre outras denominações legalistas? Se você não concorda, não frequente ela. Que resposta mais infeliz, né, meus irmãos, sem base bíblica. Porém, quando aplicamos esse raciocínio dessas pessoas para o nosso Senhor Jesus, quando ele criticou os fariseus inúmeras vezes, como é que eles ficam? Muitos, creio eu, estariam na época de Jesus, quem sabe, fossem amigos dos fariseus e da tradição religiosa e dissessem a mesma coisa. Nossa, Jesus, ao invés de você criticar nossa tradição, nossos usos e costumes, por que você não prega sobre a salvação, sobre o amor? Olha, Jesus, se você não está satisfeito com a nossa tradição, então procure outra tradição e pare de nos julgar, Jesus. Será que esses mesmos legalistas dos nossos dias não dariam as mãos para os fariseus do passado, meus irmãos? E eu acredito que temos muitos fariseus nos nossos dias que exaltam a sua tradição acima da palavra do nosso Senhor. E eu uso as palavras de Jesus: vocês estão anulando a lei de Deus. E uma denominação como a Deus é Amor, que coloca uma mordaça em seus membros
impedindo-os, meus irmãos, de exercerem julgamentos a respeito de ensinos, de usos e costumes, e infelizmente chegamos à conclusão que são cegos guiando outros cegos. E esse foi mais um vídeo no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like, comente a opinião de vocês a respeito desse autoritarismo, dessa denominação legalista. E se você é novo no canal, se inscreva, meus irmãos, para acompanhar novos estudos, análises bíblicas, trechos de pregações da nossa Igreja Batista aqui de Campinas, e que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.